Pessoal, então vamos gravar aqui a aula 2 do mini curso, né? Não é nenhum curso, mega curso assim, do GNS 3. Então, a cada aula eu vou colocar um acessório aí no Dumbledore, nosso querido amigo Dumbledore. E nessa aula a gente vai fazer uma configuração básica. Simplesmente importar o iOS lá no GNS 3. E vamos lá, galera, roda a vinheta aí. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o meu GNS 3. Então eu estou usando a versão aqui 1.4 desse camaradinho, desse camaleãozinho. Então tá aparecendo essa tela aqui nesse GNS 3 novo para conectar numa VM GNS 3, que lá no site do GNS 3 aparece a opção para baixar essa VMware. Eu ainda não vou falar sobre essa VMware agora, então eu vou escolher aqui Local Server. Então, o seu próprio notebook, seu próprio host, vai executar aí, vai emular a imagem aí do iOS. Vou colocar aqui Next. Aqui tem add an iOS router using a real iOS image. Ou então adicionar um IOU, que é o iOS over Unix. Eu não vou falar desse cara agora. Uma QEMU, uma máquina virtual, né, QEMU, uma máquina virtual VirtualBox ou uma máquina virtual VMware. Não vou falar nenhum desses caras agora. Vamos ficar no iOS básico aqui primeiro. E eu vou colocar aqui Finish. Server Type Local. Eu vou colocar aqui um Next. Imagem. Uma imagem existente ou uma nova imagem. O meu aqui, ele já achou uma imagem. Vamos colocar nova imagem aqui e eu vou dar um browser aqui. A imagem, galera, é aquela que eu passei na última aula, o caminho para vocês baixarem. Eu estou usando aqui o C3725 Advanced Enterprise, é um iOS aqui da Cisco. Vou dar um Open. Ele vai carregar. Carregando. Would you like to copy default image director? Sim. Ele copiou. Eu vou dar um next aqui. Nome desse equipamento, C3725, um roteador, plataforma 3725. Chassi, não tem nada aqui. E tem essa opção aqui, ó. This is an Ethernet Switch Router, que seria aqui um roteador com módulo de switch. Se eu marcar isso, tá vendo que o nome dele aqui muda para Ether Switch Router? Eu não quero isso agora, eu não quero que ele venha com módulo de switch. Eu quero ele um roteador puro. Então eu vou desmarcar aqui, deixar sem marcar. C3725. Next. Memória RAM default, 128 MB. Beleza? É o mínimo. Algumas configurações mais avançadas, como NBAR, que a gente utiliza no Policy Based Router ou para fazer QoS, a gente tem que aumentar essa memória para 256. Eu vou deixar 128 aqui por enquanto, mas para o CCNP, quem estiver estudando o CCNP, tiver que fazer alguma configuração de QoS ou Policy Based Router ou NBAR, Network Based Application Recognition, você tem que aumentar isso aqui, porque senão na hora que você executar o NBAR lá no equipamento, ele crasha, ele para, tranquilo? A qualquer momento você pode mudar essa memória. Next. Os slots, eu tenho aqui um slot, o primeiro de Fast Ethernet, eu posso colocar no segundo slot aqui. Esse é um equipamento modular, então ele tem várias portinhas, várias entradas para você colocar placas nele. Eu vou adicionar mais um aqui de NM4T, que seria links seriais, portas seriais. Next. Wiki, eu não vou colocar nenhum. Next. Idle PC, não vou colocar isso aqui por enquanto. E vou dar um Finish aqui. Ele colocou aqui para mim, iOS 3725, as informações gerais, e eu simplesmente dou um Apply e um OK. Agora ele aparece aqui para mim, para eu escolher para abrir algum projeto. Eu não quero abrir nenhum projeto. Toda vez que você fizer alguma coisa no GNS 3 que você vai precisar depois, é bom você criar um projeto. Então eu vou criar aqui, ó, o meu projeto vai chamar curso GNS 3.
Opa, GNS3. Vou colocar um nome qualquer aqui e OK. Logo, o nome aqui em cima, né, vai ficar com o nome do curso GNS3. Se você não criar o projeto antes de você criar a topologia, você não consegue salvar as configurações. Então, sempre crie um projeto se você tem, se você acha que você vai usar essa topologia depois e precisa salvar, tranquilo? Então, agora, aqui no menu lateral, eu tenho as opções de link, de equipamento, dispositivo de segurança, browser, blá, blá. Aqui são todos os equipamentos. Então, eu tenho aqui um C3725 e tem aqui os VPCs, são os micro, como se fossem maquininhas com Linux bem enxuto dentro delas. Aqui em cima eu tenho aqui GNS3 e eu tenho preferências. Se eu vier aqui, ó, em server, vocês vão ver que tá local server aqui, tá enable. E tem aqui uma opção, ó. Então aqui tá localhost, né, 127.0.0.1, porta 8000, isso aqui tá tudo padrão. E tem aqui local GNS3 server. Eu ainda não vou configurar isso aqui. Então tá aqui, ó, tá desabilitado, não tá marcado aqui. O remote server também não tá funcionando e o load balance muito menos. Vamos pegar aqui, ó, captura de pacote. Aqui já tá com, eu já tenho o Wireshark instalado na minha máquina. Quem instalou no Windows, se deixou o default lá, ele já instalou o Wireshark também. Então que eu consigo capturar pacotes dentro da minha topologia GNS3. Isso é muito útil, isso é muito, muito, muito. Isso é muito legal. Você capturar pacote de um ambiente real, né? Na verdade é emulado, mas é como se fosse um ambiente real. E ver ali no Wireshark os protocolos passando. Isso é muito legal. VPC, né? Onde estão aqui os recursos de VPC, que é Virtual PC, Virtual Personal Computer, um PC pequenininho. Aqui tem um Dynamips, que é o software, né, que é o emulador que o GNS3 é baseado. O GNS3 é a interface gráfica para o Dynamips. Então aqui, hoje é mais que isso, né, mas enfim. Antigamente, você não tinha essa interface gráfica, você tinha que emular os equipamentos fazer a emulação, a configuração sem ser gráfico, era arquivos de texto. Hoje em dia você só arrasta os ícones e já faz tudo funcionar, e o pessoal ainda reclama. Mas antigamente era muito pior, a galera confia em mim. E aqui eu tenho o iOS que eu adicionei. Se eu quiser adicionar um novo, eu clico em New, ó. Tem um New aqui embaixo, não tem? Vamos adicionar um novo. Vou colocar aqui New, servidor local, imagem existente, então aquela imagem que eu já tinha colocado, C3725, Next. Só que agora eu vou marcar aqui embaixo, ó. Eu vou marcar This is an Ethernet Switch Router. Então esse vai ser um roteador com módulo de switch. Então ele funciona com muita coisa de switch aqui. Vou colocar aqui um Next. Memória padrão. Tá vendo que ele já adicionou aqui no slot 1 o NM16SW, que é um módulo de switch de 16 portas. Next, Next e Finish. Olha, agora eu tenho dois equipamentos. Eu tenho um roteador C3725, o símbolo dele aqui é de um roteador, e eu tenho um Ether Switch Router, que é um roteador com módulo de switch, que eu consigo fazer muita coisa, inclusive para o CCNA, que é emular Spanitree, enfim. Apply, Router on a Stick, um monte de configuração. Ok. Então agora, se eu vier aqui, ó, eu tenho dois equipamentos. Eu tenho o 3725 e eu tenho o Ether Switch Router. Esses dois aqui eu coloquei. O resto já estava aqui com ele. Tranquilo? Então, esse hubzinho eu não faço configuração nenhuma. Esse Ethernet Switch aqui também é um switch não gerenciável, eu não faço nada nele. Eu tenho um frame relay aqui. Eu tenho um host. Eu tenho um microtik, isso aqui já estava, isso aqui já estava nas minhas configurações antigas. Então, no de vocês não deve estar isso aqui. Tranquilo? Vamos então arrastar aqui. Se eu quero colocar alguma coisa aqui, e aqui eu tenho os menus, né? Um novo projeto, abrir um projeto, salvar o projeto, snapshot, mostrar as placas de rede, abrir terminal, startar um equipamento, pausar, parar, reiniciar todos, adicionar uma nota, inserir uma figura, desenhar um retângulo, desenhar uma elipse, dar zoom, tirar um snapshot, tirar o zoom, enfim. Então eu vou adicionar aqui um roteador C3725. Ele aparece aqui do lado direito, você pode ver que ele está desligado, a luzinha dele está vermelha. Se aparecer algum erro na hora que eu puxar isso aqui, é porque você fez alguma coisa errada, aqui embaixo vai aparecer o erro. E eu vou ligar esse camarada. Como que eu ligo ele? Eu venho aqui e dou um Start.
Tá vendo que ele ficou verdinho aqui, ó? Ele tá verde. Vamos só conferir aqui, ó, no meu monitor de atividades. Quem tem o Windows, vai lá no gerenciador de tarefas. Quem está usando o Linux, vai lá e dá um top. Se eu vier aqui, ó, o meu CPU aqui, ó, o usuário está em 40%. Está muito alto. 34, 33. Isso está muito alto e eu só tenho um equipamento. Eu vou tentar reduzir esse processamento aqui. Então, eu faço isso, eu venho em cima do equipamento, tá vendo que ele ficou cinza agora aqui, botão direito. Outra coisa, quando eu ponho o mouse aqui, ó, em cima, ele me mostra as informações desse dispositivo, as interfaces, o modelo da imagem, enfim. Eu vou ir com o mouse em cima dele, botão direito, e vou aqui, ó, nesse Idle PC ou Idle PC, Idle PC, clico nele, ele vai fazer uma conta maluca aqui, vai aparecer alguma coisa na tela aqui, espero. Demora um pouquinho mesmo. Vai, meu filho. Aqui, apareceu aqui uns números malucos aqui, ó. Ele está falando o melhor valor de Idle PC que você pode escolher é o que tiver com asterisco. O meu não tem nenhum com asterisco, só apareceu um valor. Então, eu só tenho essa opção. Se você ir aparecer mais, você escolhe aquele com asterisco. Se não tiver nenhum com asterisco, você escolhe qualquer um, dá um apply e um OK. Tá vendo que o meu processamento aqui baixou baixou muito, né? Já está em 10%. Então, esse Idle PC, galera, ó, 8% e baixando ainda mais, né? Então, muita gente reclama do GNS 3 que ele come muita memória porque ele não sabe configurar direito o GNS. Então, se você vier aqui com o botão direito e clicar no Idle PC, ele vai achar uma melhor configuração, alocação de memória, de recurso do equipamento para esse dispositivo. E o legal é que você precisa fazer uma vez só para essa imagem. Então, isso aqui já está salvo, você não precisa fazer de novo. Então, eu posso adicionar um monte de equipamento aqui que ele vai salvar isso para mim. Tranquilo? Se eu quero abrir a console desse equipamento, eu clico 2 vezes nele. Ele vai abrir a console. Ele abriu aqui para mim. E aqui eu já estou dentro do R1. Se eu der um show IP int brief, ele aparece aqui as configurações de interface desse cara. Tranquilo? Nada muito difícil, né? Fechar. Se eu quiser adicionar um PC aqui, eu puxo um VPC aqui, quero ligar ele no roteador. Pego aqui, a Ethernet 0 dele. O que eu fiz aqui? Arrastei o VPC para cá. Aqui no lado esquerdo não tem um cabinho, um link. Cliquei nele. Quando eu cliquei nele, tá vendo que ele ficou com um X vermelho? Se eu clicar nele de novo, desaparece o X vermelho. Quer dizer que agora eu não estou colocando cabo. Cliquei nele e vim para cá, a minha setinha mudou para uma cruzinha. Essa cruzinha é para colocar cabo. Eu clico aqui na Ethernet 0, depois clico aqui no R1 e coloco aqui na Ethernet 0/0. Só que ainda eu estou com a cruzinha, quer dizer que ainda para colocar cabo. Eu não quero colocar mais cabo, eu quero sair do modo de colocar cabo, eu volto no cabo e clico nele de novo, eu saio do modo aqui de colocar cabo. Eu quero ligar o VPC, eu venho com o botão direito aqui e dou um Start. Deixa eu ver se eu consigo capturar o pacote. Para capturar pacote, eu venho no link que eu quero, botão direito, startar captura. Eu quero capturar na porta R1, na porta do roteador R1, Fast Ethernet, Encapsulation 10 MB, OK. Ele deveria abrir meu Wireshark. Vou colocar aqui mais tarde. Então, meu Wireshark está aberto aqui. Eu vou ligar esse PC aqui, ó. Botão direito em cima dele, Start. Você pode ver aqui que no... Cadê o Wireshark? Aqui, ó. Você pode ver que no Wireshark que ele já mandou esse MPv6 aqui, ó. Então, esse cara aqui, se eu der um show, ele já tem um link local configurado aqui, por isso que ele está mandando IPv6, enfim. Bem basicão aqui mesmo, só para você ver um pouco aí
das configurações básicas, a gente vai mexer mais com esse cara. Para eu parar, se eu quiser salvar alguma coisa, eu venho aqui, salvo o projeto. Se eu quiser salvar alguma coisa, alguma configuração que eu fiz no roteador e na máquina, para salvar... Deixa eu fechar esse cara aqui. Para salvar alguma configuração que eu fiz na máquina, por exemplo, set hostname PC1. Set pcname, né? Set pcname PC1. Se eu quiser salvar isso, eu dou um save aqui na máquina. Ok, salvo. No roteador, são os comandos da Cisco, né? WR, copy running config, startup config. Só que se eu salvar isso aqui e parar a topologia, não vai salvar as configurações. Primeiro tem que salvar o projeto de novo e depois parar a topologia. Se eu parar antes de salvar, mesmo que eu tenha salvo aqui no save, ele não salva. Tranquilo? Só para dar mais um exemplo de o que eu posso fazer com o GNS 3, deixa eu tentar abrir aqui um projeto que eu estou trabalhando, que é uma topologia para o meu estudo do CCIE. E olha essa topologia aqui, quantos equipamentos que eu tenho aqui. Olha o tamanho dessa topologia. Então eu tenho aqui, eu tenho R9, Ronaldinho, eu tenho aqui R14, tenho R10, tenho 14 equipamentos aqui. Vamos ligar esses caras e ver meu notebook chorar. Será que ele vai chorar? Vamos ver o processamento que ele vai subir aqui. Ó, todos os equipamentos ligados e tô aqui em 17%, né? Macio. Tranquilo? Então, galera, vocês podem ver aí o poder do GNS 3. Tranquilo? Próxima aula a gente